Você sabe o que é o princípio da concentração dos atos na matrícula do imóvel e a não necessidade de emissão de certidões negativas? Parece um negócio complicado, mas eu vou explicar, simplificar aqui para todo mundo entender, tá bom? Na verdade, isso simplifica muito todas as operações, os negócios imobiliários, na medida em que elimina todas aquelas certidões negativas e a desconfiança, né, que se tem não desconfiança, mas a falta de confiança que se tem numa operação dessa, tá bom? Eu sou o Alberto Abe, corretor de imóveis há 30 anos aqui em São Paulo, advogado também, especializado em direito imobiliário, e a minha experiência do mercado imobiliário, também envolvendo a economia, ajuda a ter uma condição de ajudar a fornecer para todos os nossos colegas uma visão mais ampla e profunda do mercado. Tá? A minha intenção é essa, ajudar todo mundo a entender melhor certas situações para que a gente possa fazer negócios melhores e mais seguros. Então, vamos lá. Para a gente entender o princípio da concentração dos atos na matrícula do imóvel, primeiro a gente precisa entender o que é a matrícula do imóvel. Vocês devem saber, a matrícula do imóvel é aquele documento emitido pelo cartório de registro de imóveis, onde estão concentradas todas as informações relativas ao imóvel matriculado, certo? Essa é a matrícula. Por que é que numa transação imobiliária era necessário tirar toda a certidão negativa dos proprietários atuais e eventualmente até os anteriores? Porque os proprietários poderiam fazer algum tipo de transmissão de propriedade. Por exemplo, um sujeito está devendo, está mal aí, está devendo, está sendo processado, etc. Ele poderia pegar um imóvel dele, passar para um conhecido, lá, um irmão, seja lá que for, alguém que não tenha um nome parecido com o dele, e aí esse segundo venderia o imóvel para uma terceira pessoa e não teria nenhum problema em nome dele. Mas o proprietário anterior teria lá uma série de dívidas. O que aconteceria? Isso se chamaria fraude a credores, porque essa primeira pessoa estaria devendo um monte de tributos, por exemplo, problemas trabalhistas, ele poderia ter várias dívidas, e ao passar o imóvel para um laranja, né, como a gente fala, ele estaria saindo fora da operação e essa segunda pessoa estaria vendendo para um terceiro que não tem nada a ver, um terceiro de boa fé, que a gente chama. Então, o que aconteceria? Esses credores anteriores dessa pessoa iriam para cima do imóvel, executar e depois dizer, olha, houve uma fraude a credor aí, né, ou mesmo até uma fraude à execução. Fraude à execução acontece quando o processo já está em execução, né, e a dívida já está sendo executada, mas ainda nenhum imóvel tinha sido localizado e esse imóvel foi passado para o nome de alguém. Então, veja, a fraude a credores ou a fraude à execução poderia estar acontecendo sem passar pela matrícula. E aí o que acontece? O imóvel estaria sendo vendido para um terceiro de boa-fé, esse terceiro não saberia do acontecido e depois de 2, 3 anos lá, ele teria o imóvel tomado em função da dívida do antecessor, do vendedor antecessor. Para evitarmos isso, é que a gente tirava todas as certidões negativas do primeiro vendedor, né, do último vendedor, na verdade, do último proprietário, e eventualmente, quando a gente via que a operação era recente, a gente tirava do antecessor, para ver se nenhum deles tinha processos que pudessem gerar uma fraude a credor, uma fraude à execução. Tá? Então, essa é a explicação para que tirasse aquele monte de certidões negativas lá de ações cíveis, trabalhistas, executivos fiscais, Justiça Federal e por aí afora. Todo corretor já deve ter passado por esse dissabor. Agora, com o princípio da concentração da matrícula, a concentração dos atos na matrícula, o artigo 54 da Lei 13.097 de 2015, ela fala assim, artigo 54, os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações. A. Ações reais, pessoais ou rei persecutórias, etc. Né? Então, o que esse artigo 54 está dizendo? Que se
não estiver na matrícula do imóvel averbado ou mesmo registrado ações reais, persecutórias de propriedades daquela propriedade, dizendo, não, na verdade, resumindo para vocês, é o seguinte: se não estiver lá na matrícula do imóvel, que o sujeito está sendo processado por uma ação trabalhista, por exemplo, tá? Então o imóvel estaria livre para ser vendido. Por quê? Pelo artigo 54, ele diz exatamente isso, que a venda é efetiva, é tranquila, se não tiver averbado na matrícula nenhum desses problemas, e tem uma série de outros ainda, que o artigo 54 cita lá, tá? É só vocês verem lá. Então vejam vocês, isso é o princípio da concentração dos atos na matrícula do imóvel. Ou seja, esse artigo 54 diz que, se não estiver averbado ali, acabou. Ninguém pode reclamar depois, esse imóvel foi vendido, mas o sujeito que vendeu estava me devendo. Diz, olha, por que você não averbou na matrícula do imóvel? Tá? Era só você ter pego lá uma certidão do seu processo de cobrança e averbar na matrícula do imóvel. Tá? E aí vem uma outra lei, em 2022, a Lei 14.382, que criou o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Eu até gravei um vídeo anterior falando o que é um registro público, ato público, que tem justamente a ver com isso. Então, essa Lei 14.382 criou um sistema nacional interligado entre cartórios de registros públicos. Ou seja, não tem mais desculpa de você falar assim, que não sabia que um devedor seu tinha um imóvel lá em Mato Grosso, por exemplo. Por quê? Hoje os cartórios estão todos interligados eletronicamente. Então é muito fácil você fazer uma busca no Brasil inteiro com o nome de um devedor. E aí você vai saber se o cara tem uma fazenda lá em Mato Grosso, um imóvel lá no Recife, sei lá. E aí você manda averbar, né, no imóvel dele o seu crédito. Então, recapitulando, a lei de 2015, a lei 13.097, criou, pelo artigo 54, esse item, dizendo que tem que estar averbado o crédito ali na matrícula, porque senão não vai ter validade. Tá? E segundo, em 2022, a lei 14.382 confirmou tudo isso, dizendo, olha, agora os cartórios se comunicam eletronicamente, portanto, não há mais desculpa em a pessoa não averbar um crédito, seja lá no Brasil inteiro, como antes se fazia. Dizer, olha, mas eu não sabia que ele tinha uma fazenda lá em tal lugar, por isso que eu não averbei. Tal. Hoje não tem mais essa desculpa, ok? E existe um princípio, né, antigo, lá em latim, inclusive, que diz que a lei não socorre quem dorme. Né? Então, se você tem um crédito, você tem hoje condições de buscar imóveis de um devedor no Brasil inteiro e averbar na matrícula. Portanto, não tem desculpa de dizer que não sabia mais. E aí, isso protege o terceiro de boa-fé que compra um imóvel sem precisar tirar todas essas certidões. Tá bom, corretor? Então, para nós do mercado imobiliário, essas duas leis, a de 2015, 13.097, e essa agora de 2022, 14.382, facilitam muito o nosso trabalho, né? Geram uma confiabilidade muito maior. O único problema ainda é que a jurisprudência são decisões judiciais, né, que vão confirmando certas situações. Então, a jurisprudência, como a lei de 2015 e a outra de 2022, a jurisprudência ainda não está muito consolidada em cima desses princípios, e aí as pessoas, e às vezes os próprios advogados ainda ficam meio receosos, achando que isso aí não vai colar e tal, mas não existe isso não, tá? A lei é bem clara, está bem específica, portanto, a gente pode ficar bem tranquilo com relação a isso. Bom, tem aqui 30 anos de experiência que eu estou compartilhando com vocês. Então, por favor, eu gostaria de pedir o favor de vocês, se gostaram do vídeo, darem um joinha ali e se inscreverem no meu canal para acompanharem outros vídeos desse tipo, passando todo esse tipo de informação e conhecimento para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.